o livro de Enoque, o livro que foi banido da Bíblia, ele realmente revela segredos chocantes da humanidade? Do futuro? Como é isso? Então vamos lá, vamos explicar primeiro. Quero explicar aqui para você algumas coisas. Primeira coisa, quem era Enoque? De onde surgiu esse livro? Ele é um livro realmente importante, um livro que a gente deve estudar? Ou ele é um livro que não é confiável? O que fala nele? Enoque foi realmente arrebatado? Ou não? Então vamos lá. Quem era Enoque? Vamos começar a entender quem era ele. Enoque é Hanoch, na verdade. Hanoch em hebraico. Ele era um grande tzadik. O próprio versículo, a Torá, nos conta que ele ia no caminho de Deus. E a Torá fala realmente o que aconteceu com ele. Vou ler aqui junto com vocês para ficar bem claro, tá? Para tirar a dúvida de cada um. Primeiro a Torá diz, em Bereshit, Gênesis, capítulo 5, versículo 21. Vai Hanoch 560 anos, vai ler Metushelach. Hanoch era o pai de Metushelach, Matusalém, foi o homem que mais viveu. E o capítulo, no versículo, capítulo 5 de novo, versículo 22 fala, vai Talech Hanoch et Elokim. Acharei holidou et Metushelach 300 shana valid banim banot. Fala que Hanoch, ele vai Talech et Elokim, ele ia no caminho de Deus. Ele era uma pessoa santa. O comentarista Rashi, que é um dos comentaristas mais famosos da Torá, básicos, ele diz, Tzadik Hayah, ele era um justo. Mas aqui o próprio Tzadik diz o seguinte, o próprio Rashi diz o seguinte, mas ele era um tzadik muito grande, um justo, uma pessoa muito boa, que é no caminho de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas da geração dele eram pessoas muito maus, ruins. E Deus viu que pode ser que ele ia mudar de ideia, pode ser que ele ia começar a pecar, a ser uma pessoa perversa. Por isso que Deus fez? Deus tirou ele do mundo. Como o próprio próximo versículo diz, o versículo 24 diz, Vaitalech Hanoch et Elokim, Hanoch, ele foi no caminho de Deus, Veineno, de repente, Veineno, ele não está mais. Kelakach oto Elokim, Deus pegou ele. Aparentemente, se a gente for ver a tradução simples, tá? Por isso tem que tomar muito cuidado somente com a tradução. Parece que ele desapareceu, Veineno, ele não está. Porque Deus pegou ele. Daqui pode surgir a dúvida e achar que ele foi arrebatado. Não, ele não foi arrebatado. E quer dizer isso que Deus pegou ele, é que Deus tirou ele com corpo e alma. Deus fez ele falecer. Como o comentarista Rashi fala, que Deus pegou ele, antes do tempo. Ou seja, Deus tirou a vida dele. Ele faleceu antes do tempo. Naquela época, as pessoas viviam 900 anos. Tivemos Matusalém, foi quem mais viveu, que era filho dele. Mas ele, um versículo antes diz que ele faleceu com 365 anos. Muito menos. Menos do que a metade do que as pessoas daquela época. Por quê? Porque Deus decidiu tirar ele do mundo. Ou seja, Deus tirou anos da vida dele, mas para o bem dele. Deus viu que pode ser que ele iria pecar. Deus queria que ele continuasse um grande tzadik. Então ele realmente foi uma pessoa muito elevada, um grande tzadik. Uma pessoa justa, muito elevada. Agora, esse livro de Enoque, por que ele não faz parte do Tanakh, dos 24 livros de Tanakh, né? Pentateuco, Torá, Nevim, Ketuvim, Torá, Nevim, os profetas e as escrituras. Vamos entender primeiro o que é o Tanakh. Esses 24 livros, na verdade, são livros que foram feitos através de inspiração divina. Quem separou esses livros como os livros para ser os livros do Tanakh foram a Sheikh Knesset Agdolá, a grande assembleia, que eram os maiores sábios daquela época. Eles também fizeram o livro do Sidur, o livro de Rezas e várias outras coisas importantes. Eles pegaram e separaram como uma categoria mais elevada, mais importante, são os livros que foram feitos através de inspiração divina, ou seja, sábios que tiveram profecias, sábios que realmente foram inspirados por Deus. Por quê? Qual que é a diferença? Um livro que um ser humano escreve por si só pode ser uma pessoa muito elevada, mas é uma coisa que pode ser que para mim deu certo, mas não
Não é 100% que vai dar certo para o outro. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Uma pessoa tem um método para ter sucesso financeiro, tá? Esse método funcionou para ele, não quer dizer que vai funcionar para todo mundo o mesmo método. Cada pessoa é diferente. Agora, um livro que foi feito com inspiração divina, que nem a Torá, é como se fosse que Deus está falando desse livro aqui. Então, isso aqui é para todo mundo, não tem diferença nenhuma. O livro de Enoque não faz parte do Tanakh. Ou seja, não é um livro com inspiração divina. Agora, vamos entender um pouquinho, mas qual que é a fonte desse livro? Esse é um livro realmente importante para eu estudar? É um livro confiável ou não? Então vamos lá, vamos começar a entender a história desse livro. Como que esse livro foi revelado? Esse livro não foi escrito por Enoque, por ele próprio, porque esse livro foi revelado, foi escrito na época do segundo templo sagrado de Jerusalém. Agora, nossos sábios dizem para a gente não estudar esse livro. Assim está escrito no próprio Zohar, ele traz isso. Por quê? Esse livro estava numa época que era muito fácil de comprovar se esse livro é um livro verdadeiro ou não. Era uma época que existia o segundo templo sagrado, tinha o sacerdote, tinham o Urim e Tumim. Você podia perguntar, falar com Deus através das pedras. Aquele, não sei como fala isso em português, o bracelete, não sei como fala em português isso, que tinha do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. E nenhum sábio daquela geração provou que isso aqui é um livro que vale a pena estudar. Então a gente já começa a ficar com o pé atrás para ver se realmente esse livro é um livro que eu devo estudar, é importante ou não, certo ou não. Será que as ideias dele são certas ou não? Agora vamos aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais sobre esse livro. Esse livro foi escrito em aramaico há 2.300 anos atrás, como eu falei, na época do segundo templo sagrado. E esse mesmo livro, foram feitos neles várias alterações. Foram feitos primeiro um livro, depois o segundo até o terceiro. No total são 3 livros. E foram feitas alterações em épocas diferentes. Então realmente não dá para a gente saber realmente a veracidade dele, já que foram feitas alterações nele. O segundo problema que tem esse livro é o seguinte: não tem nenhuma origem. Quem realmente escreveu esse livro? Quem era o escritor do livro? E não tem nada que comprova se essa pessoa que escreveu era uma pessoa fiel, uma pessoa que era um justo, uma pessoa muito elevada. Outras palavras, a gente não tem nada provando a veracidade desse livro. Mas ainda onde foi revelado esse livro? Esse livro foi encontrado, tem uma descoberta, foi encontrado nas escavaduras que fizeram lá nas cavernas do Mar Morto. Se sabe que as pessoas que viviam naquela área, na época do segundo templo sagrado, mais ou menos, eram judeus que se afastaram da religião. Não acreditavam 100% na religião judaica. E aquele livro foi encontrado por ali. Ou seja, era um livro lido por eles, provavelmente. Ou talvez algum deles escreveu o livro. Isso próprio já fica um pouco estranho. Justo num lugar, tivesse sido encontrado um lugar de sábios que estudavam a Torá, a gente podia falar, tem uma prova. Aqui não, era um lugar que não se sabe. E esses judeus meio que inventaram uma nova religião, eles tinham coisas bem diferentes da Torá. Então talvez eles escreveram, a gente não sabe. E mais ainda, esse livro, ele traz contradições do que está escrito na Torá, do que está escrito no Tanakh. Coisas que são contrárias com o pensamento judaico, contrárias ao que está escrito na Torá. Então, por isso nossos sábios dizem para não estudar esse livro. Esse livro tem ideias e histórias diferentes. Mais um assunto importante desse livro, que mostra também que não dá para a gente confiar nesse livro, que esse livro chegou na Europa teve um inglês, que ele foi para a Etiópia. Lá na Etiópia, ele descobriu esse livro, o livro de Enoque, e na própria Etiópia, estava escrito em etíope, acho que se fala assim, não sei se se fala assim, a língua lá dos etíopes, que na verdade tinha sido uma tradução do grego, ou seja, o grego, o livro original é em aramaico,
de aramaico passou para o grego, do grego passou para o etíope, depois do etíope traduziram esse livro para conseguirem o latim, coisas assim da época, para ser estudado na Europa. Então esse livro, quando ele chegou para a gente, esse livro já chegou um livro traduzido em várias e várias línguas diferentes. Qualquer tradução que vai mudando de uma para o outro, para o outro, para o outro, já isso pode mudar totalmente o contexto. Uma expressão em uma língua pode significar uma coisa, em outra língua outra. Só disso podem sair vários e vários erros. Então realmente a gente não é um livro confiável. Agora, o que fala sobre esse livro? Esse livro tem alguns assuntos. Esse livro ele revela segredos, revelações que, assim diz no livro, Enoque teve. Quais eram as revelações que ele teve? Contava o que vai acontecer no futuro, que seria, fala sobre o dilúvio, que vai acontecer uma coisa terrível, o dilúvio. Isso, de acordo com a Torá, aconteceu depois da época de Enoque. Fala também que como que acontece que acontece com as almas depois que a pessoa falece. Fala sobre os anjos, revelações que Enoque teve de brigas de anjos, que tem um anjo chamado Azael e o anjo chamado Rafael, Azael e Rafael. Azael é o anjo do mal, Rafael é o anjo do bem. Eles lutam um contra o outro. Isso causa uma bagunça aqui embaixo também. E no final, o anjo Rafael, ele vence. Fala como que anjos, que Azael, anjos do mal desceram para o nosso mundo, casaram com pessoas do mundo e começaram a trazer para o mundo coisas horríveis, coisas impróprias, ensinaram técnicas de sedução erradas para usar no lado negativo, ensinaram coisas erradas para as pessoas, idolatria, etc. E no final ele traz falar um pouco sobre astronomia, sonhos do Enoque que Enoque teve, né? E fala sobre o julgamento, né? No futuro, o final dos tempos, como é que vai ser o julgamento, o que vai acontecer, a recompensa que os justos vão ter e o castigo que os perversos vão ter. Agora, o livro de Enoque, então, realmente não é aceito no judaísmo, tá? Agora, quem a gente falou aqui, esses assuntos aqui, são assuntos que são contrários ao judaísmo. Uma guerra entre anjos não existe no judaísmo. Que anjos, todos os anjos eles são, não existem anjos do mal. Existem anjos que eles são a fonte para que embaixo tem o mal. Por exemplo, existe o anjo de Esaú. Ele por si só não é mal. Ele está no lado para Deus, ele reza para Deus, ele louva a Deus todo dia. Mas dele sai o Esaú. O que vai acontecer com Esaú, seus descendentes? Mas não existe uma guerra entre anjos. Isso aqui não é a visão judaica. E mais ainda, por que no livro de Enoque ele só fala sobre o futuro até a época do segundo templo? Ele não conta o que vai acontecer depois. Ele não conta o que vai acontecer a destruição do segundo templo. Ele não conta sobre a redenção final. Por quê? Simplesmente porque quem escreveu o livro não passou nessa época. Não tinha como ele saber do futuro. O passado ele sabia, o futuro não. Ou seja, fica muito... Não dá para a gente falar 100%, mas os nossos sábios falam para não estudar esse livro, que são livros que têm ideias contrárias à Torá. O assunto de julgamento e recompensa também é diferente do que está escrito na Torá. Então, em outras palavras, não estude esse livro. O Rabi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, diz para não estudar esse livro. Fala, esse livro não tem base na Torá, na Bíblia judaica, também não tem base na mística. Não é para estudar. Ou seja, esse livro não é considerado sagrado. Em outras palavras, como eu falei aqui, citou aqui várias provas que esse livro não é um livro confiável, não dá para a gente saber a veracidade dele realmente, quem escreveu ele, traz ideias contrárias ao judaísmo, e se for o próprio Enoque que escreveu esse livro, por que esse livro foi revelado só na época do segundo templo sagrado? Enoque estava muito antes. Ou seja, esse livro tem umas contradições, por isso, de acordo com o judaísmo, esse livro não é para ser estudado, tá bom? Se você gostou dessa aula, se inscreva, dê um like e compartilhe essa aula para mais pessoas, tá bom? E a gente tem um grupo de Kabbalah também aqui na descrição, se quiser participar, um grupo de Kabbalah grátis, gratuito, o link está na descrição.
Lá a gente avisa todas as nossas aulas que tem de Kabbalah, todos os dias. Essas lives a gente avisa quando vai ter, lives de domingo e quinta-feira às 8h35 da noite. E também tem conteúdos exclusivos no nosso grupo de Kabbalah, tá bom? Então, participe, clique no link e entre no nosso grupo, tá bom? Muito obrigado, até mais.